Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Faremos a leitura a partir do verso 1 até o versículo de número 10. Amém? Diz assim, versículo número 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aí. Queridos, quando nós olhamos o livro de Atos em sua totalidade, nós vamos perceber uma característica muito impressionante nesse livro, que é o sobrenatural. Quando nós folheamos o livro de Atos, folheamos as páginas do livro de Atos, nós vemos que o sobrenatural era algo muito comum, muito natural no cotidiano da igreja. Eles não precisavam se esforçar tanto para que o sobrenatural acontecesse. O sobrenatural era uma coisa comum, era uma coisa frequente, era uma coisa que se experimentava com constância, era uma coisa que se experimentava diariamente. Depois de serem cheios do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, depois da igreja já estar fundamentada, alicerçada, a Bíblia diz no final do capítulo 2 que eles perseveravam diariamente no templo e também nas casas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E esta passagem está nos mostrando uma rotina que a igreja experimentava diariamente. A Bíblia está nos dizendo que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. O judeu tinha um costume, tinha a cultura de orar 3 vezes por dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E Pedro e João mantiveram essa cultura judaica, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, mesmo com a vigência da nova aliança, eles permaneceram com esse costume, e ali eles estavam em direção ao templo com o propósito de orar. E nós vemos que um milagre extraordinário acontece naquele dia. Um homem coxo de nascença, um paralítico desde o seu nascimento, experimenta uma cura milagrosa, e isso causa assombro, causa admiração em todos aqueles que puderam presenciar este fato. E quando nós olhamos todo esse capítulo 3, nós vamos ver que ele está dividido em 2 partes, do versículo 1 até o versículo 10 que nós lemos, aonde nós vemos o poder para o sobrenatural, e depois do versículo 11 até o versículo 26, que nós vamos discorrer no andar da mensagem, aonde Pedro aproveita a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas que haviam presenciado este milagre tão extraordinário. Queridos, nós precisamos entender que o sobrenatural precisa fazer parte da nossa vida. O sobrenatural precisa ser algo constante. Nós estamos com os pés muito
fincados aqui na terra e nós não temos experimentado aquilo que já está disponível para cada um de nós. Nós temos vivido uma vida muito árida, nós temos vivido uma vida muito seca, nós temos vivido totalmente desprovidos do poder que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra. E eu quero dizer para você que o livro de Atos, ao mesmo tempo que ele nos traz uma certa empolgação, ao mesmo tempo nos traz uma certa frustração. Até hoje, queridos, posso dizer especificamente isso, que até o dia de hoje, eu lia o livro de Atos e eu ficava extremamente empolgado por ver que os sinais, os prodígios, as maravilhas, o sobrenatural é algo totalmente disponível para nós. Mas hoje, preparando esta mensagem, o meu coração se encheu de tristeza. Porque apesar de tudo isso estar disponível para mim e para você, nós não temos desfrutado de tudo aquilo que já nos foi dado por direito. Nós estamos muito aquém. As coisas que nós lemos estão apenas registradas como uma simples história, mas ao mesmo tempo existe um abismo entre o que nós estamos vivendo e aquilo que nós lemos que está escrito. Mas nesta noite a minha oração, por você e por mim, por nós como igreja, é que nós sejamos despertados a buscar o sobrenatural. Sejamos despertados a buscar a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo nos últimos dias, nos últimos meses, tem trazido este despertamento. Eu não gosto de dizer que o Espírito Santo está me incomodando, porque ele não incomoda ninguém. Mas ele está causando um certo constrangimento dentro do meu coração, para que nós como igreja comecemos a buscar as manifestações do poder de Deus. E eu tenho a plena convicção de que se nós nos movermos em fé, em direção àquilo que Deus tem preparado para nós, nós vamos experimentar sinais, prodígios e maravilhas em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. Eu quero então, em primeiro lugar, destacar a respeito do poder para realizar milagres. E a primeira coisa que nós vemos na vida de Pedro e de João, está no versículo 1, é a respeito de uma vida de oração. Se nós queremos experimentar uma vida de oração, uma vida de poder, a fim de que os milagres extraordinários se materializem na nossa vida, nós precisamos cultivar uma vida de oração. O versículo 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração não era uma coisa esporádica, uma coisa que acontecia num dia e num outro dia já não acontecia. A oração na vida da igreja primitiva não é uma coisa que acontecia, de forma muito espaçada. Mas a oração era um estilo de vida. Era algo que fazia parte da cultura cristã. E nós, se queremos experimentar o poder de Deus, nós precisamos cultivar esta vida de oração. A oração era uma prioridade na vida dos discípulos e também de toda a igreja. A oração era uma prioridade não apenas na vida dos apóstolos, daqueles a quem o Senhor Jesus escolheu para andarem com Ele, mas a oração era um estilo de vida de todos aqueles que haviam se convertido ao senhorio de Cristo. Todos aqueles que haviam sido alcançados pela graça de Deus. Se nós queremos experimentar poder, se nós queremos experimentar o sobrenatural, nós precisamos ter como estilo de vida uma vida de oração. Precisamos ter como cultura uma vida de oração. Sem oração não existe sobrenatural. Sem oração não tem como nós experimentarmos a obra de Deus de uma forma plena. Não tem como nós experimentarmos aquilo que Deus tem à nossa disposição, tem colocado à nossa disposição. Pedro e João subiam à oração à hora nona. Antes eles haviam perseverado unânimes para que o Espírito Santo pudesse descer. Depois no capítulo 4, quando eles são açoitados e ameaçados para que não pregassem mais em nome de Jesus, eles oram e pedem ao Senhor ainda mais ousadia para poderem pregar a palavra de Deus. Isso significa que a oração precisa fazer parte da nossa vida. A oração precisa fazer parte da sua cultura. Queridos, quando nós estudamos crescimento de igreja, nós observamos que um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo é na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é muito comum você ver
igrejas de 6, de 12, de 50 mil pessoas. Você chega a encontrar na Coreia do Sul igrejas de até 700 mil membros. É isso mesmo. Igrejas de até 700 mil membros. Ou seja, 3 presidentes prudentes dentro de uma igreja só. E quando eles são questionados do porquê a igreja cresce tanto, a única resposta que eles dão é oração, oração e oração. Um certo pastor visitou a Coreia do Sul e observou que uma das igrejas a qual ele estava frequentando, conhecendo, ele viu que essa igreja tinha reunião de oração todos os dias. E num único dia havia 4 reuniões de oração pela madrugada. A primeira reunião das 4 às 5 da manhã, depois das 5 às 6 da manhã, depois das 6 às 7 da manhã e depois das 7 às 8 da manhã. 4 reuniões por dia e a igreja abarrotada de pessoas. E esse pastor questionou o porquê daquela intensidade e o porquê daquela cultura de oração. O pastor questionou, será que é porque o oriental é um pouco mais reverente? E esse irmão da Coreia do Sul disse, não é porque nós somos orientais e não é porque nós temos mais reverência. É porque em todo o mundo as pessoas se levantam de madrugada para ganhar dinheiro e nós nos levantamos de madrugada para orar, porque Deus é a nossa prioridade. Queridos, se nós queremos experimentar o sobrenatural, se nós queremos ver as coisas acontecerem no nosso meio, e a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que eu estou dizendo aqui para você é exatamente a voz do Espírito de Deus. É exatamente aquilo que Deus está direcionando o Ministério Verdade e Amor. É tempo de nos despertarmos para a oração. Se nós quisermos ver coisas sobrenaturais, se nós ainda queremos ver esta igreja crescer, se nós ainda queremos ver Presidente Prudente ser transformada pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Não apenas uma vida de oração individual, mas também coletivamente falando. Nós precisamos ser despertados para que o poder de Deus se manifeste. E a primeira coisa que eles viviam de uma forma intensa e eles consequentemente experimentavam o poder de Deus, era uma vida de oração. Mas ainda quando nós olhamos dos versículos 2 ao versículo 5, diz assim, acompanhe comigo o versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. A segunda coisa que eles cultivavam para que pudessem experimentar uma vida sobrenatural, era uma vida exemplar. Eles não apenas tinham uma vida de oração, mas também tinham uma vida exemplar. No versículo 4, na parte final do texto, está escrito o seguinte, Pedro e João dizendo para aquele paralítico, olha para nós. Queridos, isso tem contrariado a nossa cultura. Isso tem contrariado a nossa teologia, porque nós temos facilmente nos nossos lábios a seguinte expressão, não olhe para mim, olhe para Jesus. Nós temos dito, não olhe para os crentes, olhe para Jesus. Mas quando nós olhamos o versículo 4, vemos que foi exatamente o contrário que Pedro e João fizeram. Eles disseram, olha para nós. Quando você olha a própria vida do apóstolo Paulo, ele vai dizer, vocês podem olhar para mim, sejam os meus imitadores como também eu sou de Cristo. Será que nós podemos dizer para as pessoas do mundo, olhe para nós? Será que nós como igreja, que devemos ser a expressão de Jesus Cristo sobre a face da terra, que somos chamados de luz do mundo e de sal da terra, somos chamados de o bom perfume de Cristo, será que nós podemos dizer às pessoas, olha para nós? Será que os pais podem dizer para os seus filhos, olha para nós? Será que os maridos podem dizer para suas esposas, olha para mim? Queridos, se nós queremos experimentar o poder de Deus, nós precisamos também cultivar uma vida exemplar. Uma vida que demonstre que de fato nós estivemos com Jesus.
A Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Atos, quando esses discípulos, Pedro e João, são questionados pelos religiosos, pelos saduceus, por todos aqueles que estavam questionando do porquê eles estavam pregando. A constatação que eles tiveram é o seguinte: olha, verdadeiramente, esses homens estiveram com Jesus. Será que ao olharem para nós, será que ao olharem para a nossa vida, as pessoas têm percebido que de fato nós tivemos um encontro com Jesus? Será que ao olharem a nossa forma de conversar, a nossa forma de andar, a nossa forma de vestir, será que as pessoas ao olharem para a nossa postura em qualquer segmento da sociedade, será que elas conseguem reconhecer que de fato nós estivemos com Jesus? Porque não é suficiente uma vida de oração, é necessário também uma vida exemplar. Para nós experimentarmos o poder, para nós experimentarmos o sobrenatural, nós precisamos viver uma vida exemplar. E assim poderemos dizer: olha para mim. Pode olhar para mim. Mas ainda nós vemos não apenas uma vida de oração, não apenas uma vida exemplar, mas vemos em terceiro lugar uma vida com evidências de poder. Versículo 6 diz o seguinte: Pedro, porém, lhe disse: não possuo... Vamos ler o versículo 5 antes, ó. Olha o versículo 5 antes. Depois de Pedro ter dito, olha para nós, está escrito assim: ele, o paralítico, os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Que tremendo isso. Eles não apenas cultivavam uma vida de oração, não apenas tinham uma vida exemplar, mas eles também tinham uma vida que evidenciava o poder de Deus. O paralítico e mendigo esperava receber alguma esmola de Pedro e João. O mendigo pediu esmola, e agora preste atenção, mas ele recebeu pernas novas. Ele esperava receber... Aleluia. Achei que ela tinha falado alguma coisa. Às vezes a gente fala alguma palavra fora do contexto, né? Então, ele esperava receber alguma esmola, ele esperava receber prata ou ouro de João, mas a única coisa que Pedro e João deram para ele foi o poder do nome de Jesus Cristo. Pedro e João disseram: olha, nós não temos prata e também não temos ouro, mas o que nós temos, e isso é suficiente, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Queridos, nos dias de hoje, nós vivemos um evangelho em que a igreja tem prata e tem ouro. Nós vivemos um tempo onde a igreja tem bons instrumentos, onde a igreja tem boas músicas, onde a igreja tem templos bonitos, tem lugares de reunião muito bonitos, muito bem preparados. Quando nós olhamos os púlpitos, nós vemos grandes pregadores na nação brasileira, homens intelectuais, homens cheios de conhecimento, mas nós estamos desprovidos de poder. É interessante que numa certa ocasião, em meados do século IV, Tomás de Aquino viveu uma experiência interessante. Ele viu um dos papas contando o dinheiro que havia recebido das ofertas. E aí de repente o Papa olhou para Tomás de Aquino e disse: olha, tá vendo? Eu não posso dizer como Pedro e João, não tenho prata e nem ouro, porque você está vendo que eu tenho, né? Só que a resposta de Tomás de Aquino foi o seguinte: mas você também não pode dizer como Pedro e João, levanta-te e anda. Porque embora ele tivesse prata e ouro, diferente de Pedro e João, ele não tinha o poder do nome de Jesus Cristo presente na vida dele. Queridos, e nós precisamos cultivar uma vida de poder. Nós precisamos começar a ser despertados, a entender que o poder de Deus já está à nossa disposição. Quando Pedro diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Pedro está dizendo: olha, eu recebi algo.
E esse algo que eu tenho não é meu, não é propriedade minha. O que eu tenho está também à sua disposição. O que eu tenho é para poder te servir. O que eu tenho é para poder te abençoar. O que eu tenho é para poder fazer algo a seu favor. É para poder te servir e te servir com poder. Eles cultivavam uma vida de poder, cultivavam uma vida exemplar, mas eles também tinham uma vida com evidências de poder. Nós não podemos abrir mão do poder que há no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ungido pelo Espírito Santo e por poder, andava por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas aqui nesta ocasião, Jesus já não está mais presente fisicamente, ele já havia sido elevado até os céus, mas o poder estava se manifestando através do seu nome. E nós não podemos abrir mão do poder que há no nome de Jesus, não podemos abrir mão do poder que Ele disponibilizou à sua igreja, porque Ele mesmo disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Existe poder disponível a mim e a você, para vivermos uma vida extraordinária. Mas ainda, Pedro e João não apenas possuíam uma vida de poder, mas eles também tinham algo chamado compaixão. Algo chamado compaixão. Os versículos que nós lemos nos dizem que eles estavam subindo para o templo a fim de orar. Eles estavam subindo ao templo para um tempo de oração. Quando de repente eles são interrompidos por um mendigo. Quando eles são de repente interrompidos por um coxo que estava pedindo esmola. Queridos, para que Pedro e João parassem, era necessário que eles tivessem compaixão e misericórdia daquele paralítico. Se eles não tivessem misericórdia, se eles não tivessem compaixão daquele paralítico, eles jamais parariam na porta do templo para oferecer algo àquele homem. Certamente eles diriam: ei, dá licença, eu estou atrasado para uma reunião de oração. Certamente eles diriam isso, se eles não tivessem compaixão daquele homem. Mas eles pararam o que eles estavam fazendo e eles estenderam a mão para aquele paralítico. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes a nossa vida religiosa está confinada dentro de quatro paredes. Muitas vezes a nossa vida com Deus está limitada, está restrita apenas ao que acontece dentro das quatro paredes. E muitas vezes nós não temos compaixão das pessoas que estão à nossa volta, estão clamando, estão pedindo ajuda, estão implorando algum tipo de ajuda, porque nós temos um compromisso, entre aspas, com Deus. Mas Pedro e João olharam para aquele homem. Pedro e João interromperam aquilo que eles estavam fazendo para poderem atender a necessidade daquele homem. Você tem tido disposição de parar o que você está fazendo? Ou você está tão focado? Gente, as pessoas estão tão focadas nesse negócio aqui, ó, nesse aparelhinho, que as pessoas não mais se olham umas para as outras. Em qualquer lugar que você vai na face da terra, seja num restaurante, seja numa rodoviária, seja no aeroporto, seja na igreja, e aqui não estou falando da gente, mas outros lugares que a gente vai, as pessoas só sabem mexer no celular. E elas não conseguem mais perceber a necessidade umas das outras, porque elas estão presas no celular. Ou outras estão presas apenas no trabalho. Não, eu preciso ganhar dinheiro. Mas existe alguém próximo a você que está precisando da sua ajuda. Querido, deixa eu confessar algo. Pastor também peca. Pastor também peca. Agora vocês silenciaram, né? Ó, o pastor vai confessar agora. Gente, depois nem põe esse negócio na gravação, tá, amor? O pecado é muito grave. Mas outro dia uma pessoa bateu na nossa porta, mora pertinho de casa, e a pessoa relatando as dificuldades que ela tem tido com a depressão. E quando eu falei para vocês que eu li essa passagem, preparando essa mensagem, e eu me entristeci, eu comecei a me lembrar, falei: Jesus,
Que vergonha. Quando foi que eu dei atenção para essa pessoa, Jesus? Quando foi que eu parei de fazer o que eu estava fazendo para dar atenção para essa mulher que está enfrentando isso? E é uma pessoa católica e provavelmente frequenta aquele movimento carismático, né, amor? Pelo que eu percebi assim, ela frequenta o movimento carismático. E vou além. Ela perguntou assim para mim e para a pastora Carol: vocês oram em línguas? Falei, meu Deus do céu, como é que essa mulher sabe disso? Assim, não pelo fato de ter ouvido, mas como que ela sabe que existe algo chamado oração em línguas? Era praticamente uma pessoa falando assim, olha, pelo amor de Deus, me dá o que vocês têm. Gente, olha quanta cadeira vazia. Gente, olha o tamanho desse salão. Olha quanta cadeira nós temos ali atrás. Nós não estamos vivendo o evangelho. Eu sinto muito te dizer isso hoje. Mas nós não estamos vivendo o que Atos dos Apóstolos nos relata. E eu acho que isso deveria ser motivo de quebrantamento para nós nessa noite. Nós precisamos nos mover em compaixão pelas pessoas. Nós estamos muito como aquela parábola do samaritano, onde um homem está caído à beira da estrada semi-morto, precisando de ajuda, precisando de compaixão, precisando de misericórdia, e nós estamos como sacerdote e como levita que passam reto. Não, dá licença, que eu tenho que fazer outra coisa agora. Eu tenho que realizar o que eu tenho que fazer agora. Não me atrapalhe. Deixa eu ir além. Cara, a gente pode estar vindo para a igreja, e se alguém desavisado atravessar o nosso caminho, no trajeto para cá, é perigoso a crentaiada xingar o cara do carro. Mas não tem a capacidade de parar o carro, de repente descer, pedir perdão e falar, eu quero te fazer um convite especial nesta noite. Eu quero que você venha à casa de Deus para ouvir a palavra. Gente, não tem alguma coisa errada? E eu estou sendo aqui, sincero, franco, e sendo o primeiro a dizer, olha, eu preciso mudar isso. Amém? É necessário compaixão. Eu tenho falado sobre compaixão. Para você pregar o evangelho, você precisa de compaixão. Porque um destino eterno está prestes a acontecer na vida de uma pessoa. E depois que ela morrer, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se ao juízo. Eu vou repetir. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois disso segue-se ao juízo. Se uma pessoa, por mais educada que ela seja, se uma pessoa, por mais instruída que ela seja, morrer sem Cristo, ela está condenada ao inferno. Porque não é o conhecimento que salva uma pessoa. Não é a intelectualidade que salva uma pessoa. Não são as riquezas, não é o dinheiro, não são as posses que salvam uma pessoa da condenação eterna. É somente a graça de Jesus Cristo mediante a fé. Você pode dizer amém por isso? Mas Pedro e João não apenas tinham a compaixão, mas eles também tinham uma ousadia. Para quê? Para manifestar o poder. Veja comigo o versículo 7. Versículo 7 diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles aonde? No templo. Saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Olha só, eles tinham também ousadia. Por quê? Porque o homem estava no chão, estava
estava paralítico, não conseguia andar, mas Pedro e João disseram o que no versículo 6? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Só que o que eles fizeram no versículo 7? Tira a Bíblia para lá, pastor. Tira a Bíblia para ali. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda! Eles tiveram ousadia de fazer com que aquele homem se colocasse em pé. Hoje nós oramos com timidez, com covardia, sem ousadia, sem intrepidez. Ah, Senhor, se tu quiseres, o Senhor podes curar esta pessoa. Não, querido, é da vontade de Deus que essa pessoa seja curada. É da vontade de Deus que a pessoa seja curada da sua enfermidade, seja liberta da sua prisão. É da vontade de Deus que a pessoa paralítica venha andar, que o cego venha enxergar, que o surdo passe a ouvir, que aquele que está inválido seja restaurado em sua saúde. Temos que ter a ousadia de manifestar o poder. A responsabilidade de manifestar o poder não é nossa. Nós temos que crer, nós temos que manifestar fé, nós temos que gerar fé no nosso coração, no coração da pessoa que está passando pela enfermidade. Mas nós precisamos ter a ousadia de dizer: Jesus Cristo te cura. Precisamos ter essa ousadia. E a Bíblia diz que aquele homem, imediatamente teve os seus pés e tornozelos firmados. Olha a sequência, versículo 7 diz que Pedro o tomou pela mão direita e o levantou. Aí diz que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8 vai dizer: de um salto se pôs em pé. Ele passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Meu irmão, não era sinal fabricado não era milagre fabricado não, era coisa de verdade. Aquele homem se levantou, se pôs em pé, e ele não apenas andou, mas a Bíblia diz que ele passou a saltar e a louvar a Deus. Talvez aquele homem nunca tivesse ouvido falar a respeito do Deus de Israel. Talvez aquele homem nunca tivesse ouvido falar a respeito do nome de Jesus Cristo. Mas agora que ele tem a sua enfermidade curada, ele não apenas tem a sua enfermidade curada, mas ele entra dentro do templo com Pedro e com João, e ele passa a louvar e engrandecer a Deus. Aquele que em outro momento era um paralítico, era um mendigo que estava sempre sendo colocado à porta do templo, agora ele está andando junto com Pedro e com João, os apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Meu Deus, que mudança, que transformação radical. O homem que era um mendigo, que era um paralítico de nascença, alguém que estava vivendo à margem há mais de 40 anos, agora ele está andando com Pedro e com João, entrando no templo e participando da reunião de oração. Ei, eu quero que você tenha ousadia de impor as mãos sobre os enfermos, de dizer para o paralítico: levanta-te e anda. Eu quero que você tenha ousadia de orar pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua casa, pelo seu colega de trabalho e dizer: Jesus Cristo te cura, porque Ele cura. É tempo de nós vermos, contemplarmos os sinais, os prodígios e as maravilhas. Gente, eu já vi paralítico andar. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi sinais acontecerem. Eu já vi bar fechar. Eu já vi um monte de coisa acontecer. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus quer fazer essas coisas nos dias de hoje, não por intermédio de uma pessoa, mas Ele quer fazer isso por intermédio da igreja. O que Deus vai fazer nos próximos anos, o que Deus já está fazendo nos últimos tempos, Ele não está levantando uma pessoa, Ele está levantando uma igreja consciente. Sabe, esse negócio de que o homem de Deus está se levantando, o homem de Deus, não, querido. Nós precisamos abandonar o culto à personalidade e dizer: quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, quem é Vinícius, quem é fulano, quem é ciclano, quem é bispo não sei de onde. O que importa é que Jesus Cristo é poderoso. O que importa é que as coisas acontecem por intermédio do nome de Jesus Cristo.
Porque se você quiser fazer essas coisas, sabe, com a intenção de ser reconhecido, esquece, porque nada vai acontecer por seu intermédio. Mas se você quiser ser um anônimo no reino de Deus, aonde somente Jesus Cristo aparece, aonde somente Jesus Cristo é evidenciado, se prepare, porque o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que o povo reconheceu que era o rapaz que esmolava, que estava sempre assentado à porta do templo Formosa. O povo se encheu de admiração e assombro por isso que havia acontecido. Agora, é necessário entender o quê? Que a cura não aconteceu por causa de Pedro, a cura aconteceu por causa do nome de Jesus. Olha o que Pedro diz no versículo 12. Versículo 11 e 12, ó. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Pensa na multidão que se aglomerou ali. Por causa desse sinal, por causa desse prodígio, o povo correu atônito para dentro do templo. Versículo 12 diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ora, no versículo 4, nós não lemos que Pedro disse: olha para nós. Sim ou não? Agora no versículo 12, Pedro está dizendo o seguinte: ei, por que vocês estão maravilhados disso? Por que vocês estão olhando para nós? Porque quando se trata da responsabilidade, nós devemos assumi-la. Mas quando se trata do resultado, em atribuir a glória, nós devemos dizer: você deve olhar para Jesus. Você não deve olhar para mim, porque quem fez não fui eu, quem fez foi Jesus. E foi esta a postura de Pedro e de João. Quando tiveram que assumir a responsabilidade, eles disseram: olha para nós. Mas quando chegou a hora de atribuir o resultado, de atribuir a glória, eles fizeram: eles disseram: não é pelo nosso próprio poder, não é pela nossa própria piedade. No versículo 16, Pedro vai dizer o seguinte: pela fé em nome de Jesus Cristo, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. E Pedro reafirma: sim, a fé que vem por meio de Jesus Cristo deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Saúde perfeita na presença de todos vós. A cura foi em nome de Jesus, a cura foi realizada mediante a fé, e Pedro foi apenas um instrumento daquele sinal e daquele prodígio. Mas é tão interessante que Pedro aproveita a oportunidade das pessoas aglomeradas, da multidão reunida ali dentro do templo, e no versículo 13 ele passa a pregar a palavra. Ele se levanta à semelhança do que ele fez em Atos no capítulo 2, e ele passa a pregar a respeito de Jesus Cristo. Versículo 13 está escrito: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro se levanta para pregar o evangelho, ele se levanta para pregar a palavra de Deus, e é tão interessante que Pedro aproveitava as oportunidades, e ele aproveitava a oportunidade de pregar o evangelho para colocar Cristo como centro de todas as coisas. E ele faz uma dura acusação aos seus ouvintes. Gente, Pedro faz uma acusação aos seus ouvintes dizendo: olha, Deus glorificou o seu servo Jesus, mas vocês traíram e vocês negaram a Jesus diante de Pilatos. Pedro diz: vocês negaram o santo e o justo, e vocês pediram que um homicida, no caso Barrabás, fosse dado no lugar dele. Pedro diz: olha, Deus deu para vocês o autor da vida, mas vocês o mataram. Mas não importa se vocês o mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aleluia. Pedro está dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó
glorificou o seu servo Jesus Cristo. Ele está dizendo, tudo que aconteceu contribuiu para o cumprimento do propósito e da vontade de Deus. Todas as coisas contribuíram, mesmo que vocês tenham feito essas coisas, Deus cumpriu aquilo que Ele havia dito por intermédio dos seus profetas. Olha o versículo 18 comigo. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Esse Jesus é aquele de quem os patriarcas testemunharam. Esse Jesus é aquele para quem os profetas apontaram. Esse Jesus é aquele de quem Moisés se referiu, como no versículo 22. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha o versículo 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. O que Pedro está dizendo é, olha, não importa o que vocês fizeram, tudo cooperou para que o propósito de Deus se cumprisse através de Jesus Cristo. Ele é aquele de quem os patriarcas testemunharam, para quem os profetas anunciaram. Esse é aquele de quem Moisés disse, Deus vai levantar um profeta no meio de vocês semelhante a mim, e vocês devem ouvi-lo em tudo quanto ele disser a vocês. O que Pedro está dizendo é que todas as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo hoje. Essas profecias falam a respeito de vocês. Mas Pedro, ele não apenas traz uma acusação solene contra aquelas pessoas, mas ele diz ainda no versículo 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Pedro está dizendo, olha, o que vocês fizeram por ignorância. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Vocês não sabiam que estavam crucificando o Senhor da glória. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer, olha, eu fui blasfemo, eu fui insolente, eu fui um perseguidor da igreja, mas eu alcancei a misericórdia de Deus, por quê? Porque eu fiz tudo isso na minha ignorância. Pedro está dizendo isso para os seus ouvintes, e agora a exigência que a palavra de Deus faz àquelas pessoas, está no versículo 19, quando diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Gente, os sinais, os prodígios e as maravilhas acontecem para que as pessoas tenham a sua fé em Jesus Cristo despertada. Mas agora elas precisam entender que é necessário arrependimento e conversão para que o pecado seja perdoado. Pedro está dizendo, olha, o sinal, o prodígio e a maravilha que nós realizamos não é simplesmente para beneficiar a pessoa, mas é para que ela tenha uma conversão genuína, é para que ela experimente a salvação da sua alma, para que ela experimente o perdão dos seus pecados. E a exigência que a Bíblia está dizendo é necessário arrependimento, é necessário conversão, para quê? Para que os nossos pecados sejam cancelados. Para que uma pessoa experimente a sua salvação, é necessário arrependimento e conversão. E o versículo seguinte, o versículo 20 vai dizer, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Gente, arrependimento e conversão produzem tempos de refrigério sobre uma pessoa. Nós nunca vimos uma geração de tantas pessoas que estão vivendo debaixo de depressão. Pessoas que estão assoladas pela depressão. Pessoas que estão com a sua consciência perturbada, pessoas que estão com culpa no seu coração. A Bíblia está dizendo que o arrependimento e a conversão trazem cancelamento dos pecados, e essas pessoas experimentam refrigério pela presença do Senhor. Talvez a pessoa com quem você convive no seu dia a dia, talvez ela esteja experimentando essa sobrecarga, esteja experimentando essa pressão, porque é necessário para ela arrependimento e conversão. Porque não adianta, gente, nós nos levantarmos para operar sinais, prodígios e maravilhas, se nós não temos como propósito final a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas de Jesus Cristo. Não tem sentido sermos usados por Deus apenas para curar as pessoas. Quando você olha o livro de Atos, você vai ver que sempre as pessoas que eram curadas, elas também ouviam o evangelho da salvação. Hoje nós ouvimos um evangelho da cura,
Nós vemos um evangelho dos milagres, mas nós não vemos o evangelho que produz a salvação na vida das pessoas. E Deus deseja usar a mim e a você, não apenas para curar os enfermos, não apenas para sermos instrumentos nas mãos dele, para curar os enfermos, mas também para que as pessoas sejam salvas. Arrependimento e conversão que produzem tempos de refrigério pela presença do Senhor. E a Bíblia diz, lá no versículo 25, para nós concluirmos: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Jesus é a descendência de Abraão. Jesus é o descendente de Abraão que foi prometido, que tem como propósito abençoar todas as nações da terra. Gente, não existe bênção maior do que Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Eu acho que você poderia dizer um amém. Porque não existe mais prejudicial para a vida de um homem do que o pecado. E somente Jesus é suficiente para perdoar os pecados e para preencher o vazio na alma do homem. E a Bíblia diz que esse Jesus, descendente de Abraão, é aquele que abençoa todas as nações da terra. Agora olha o versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, o enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Pedro está dizendo: olha, filhos de Israel, Deus ressuscitou a Jesus, e Ele enviou Jesus primeiramente para abençoar vocês. Agora, olha no que consiste esta bênção. Continuidade do versículo 26, ó. Enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Uma pessoa pode ter diploma, mas pode não ser salva. Uma pessoa pode ter bens, mas pode não ser salva. Uma pessoa pode ter uma família, mas pode não ser salva. E a Bíblia está dizendo que a bênção que Deus quer dar a nós, quer dar à humanidade através de Jesus, é libertar as pessoas das suas perversidades. Aleluia! Não existe bênção maior dada por Deus do que o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É através de Jesus, é por meio de Jesus. Gente, Jesus precisa voltar a ser o centro da nossa vida. Jesus precisa voltar a ser o centro da igreja. Jesus precisa voltar a ser o centro do evangelho. Aliás, Ele é o próprio evangelho. Ele é a boa notícia de Deus ao homem. Que de cada 10 palavras da sua boca, 11 sejam Jesus. Abra sua boca para falar de Jesus. Abra os seus lábios para falar de Jesus. Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a única esperança da alma do homem. Jesus é a esperança das nações. Jesus é a esperança dessa cidade. Eu ia pregar sobre a alegria de uma cidade, mas eu decidi pregar, era Atos dos Apóstolos capítulo 8, mas eu decidi pregar Atos 3. Que quando o evangelho chega numa cidade, existe grande alegria nessa cidade. Gente, Jesus está na sua vida. Jesus está presente na sua casa. Como é que você pode ocultar a maior de todas as bênçãos das pessoas que estão carentes?
Como que nós temos a capacidade de sonegar o pão da vida? Precisamos falar de Jesus. E eu tenho certeza e convicção de que os sinais, os prodígios e as maravilhas vão acontecer através da sua vida. Você crê nisso? Mais ou menos? Vamos ficar em pé.